Gladiadoras, gladiadores, sejam todos muito bem-vindos, boa noite! Hoje nós vamos aprender aí como escalar seu faturamento pelos stories. Boa noite! Vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Glaucia, você pode me chamar de Glau. Eu sou mentora de empreendedores e negócios e aqui eu ajudo você a escalar o seu faturamento pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai aprender 3 passos para escalar o faturamento através dos stories do Instagram. Então, se você tem dificuldade em vender pelos stories, já se prepare, porque eu vou trazer aqui 3 passos super poderosos para te ajudar nessa jornada. Então, sejam todos aí muito bem-vindos, tá bom? Você que tá aqui, já chegou, já garantiu o seu lugar na live, já compartilha aqui com a sua amiga que tem um negócio, o seu amigo que tem um negócio, que tenta vender o seu produto ou serviço pelo Instagram. Então compartilhe aqui no aviãozinho, tá? Eu sempre peço para que você compartilhe aí com 5 pessoas, gente. 5 pessoinhas, ó, nada mais do que isso, tá? Se cada um de nós que estivermos aqui compartilharmos com 5 pessoas, a gente vai estar ajudando aí 5 negócios a vender cada vez mais, tá bom? Hoje eu vou falar só um pouquinho mais devagar, porque eu tô com a garganta um pouco debilitada, né? Tava um pouquinho gripada aí, com febre, mas não poderia deixar de estar aqui essa noite para trazer esse conteúdo creme de la creme aqui com vocês, tá bom? Ó, Meire Moda Evangélica já chamou isso daí, ó, gladiadora comprometida aqui com a gente. E ó, você que tá aqui ainda não se inscreveu gratuitamente na nossa semana Instagram para negócios, já digita eu quero aqui para você receber o link automaticamente, tá? Também eu deixei o link na bio para você se inscrever gratuitamente. Uma nova jornada, um novo evento, né? Vocês que estão aqui já há um tempo, quem é novo ainda não sabe, mas quem tá aqui já há um tempo comigo sabe que sempre antes de eu abrir as inscrições do meu curso completo, eu gosto de fazer um evento gratuito para mostrar para vocês como o método funciona na prática. E esse é o nosso novo evento Instagram para negócios, um evento com aulas renovadíssimas, novas técnicas, mais depoimentos para vocês, muito conteúdo creme de la creme para você que é empreendedor, que é empreendedora, que tem um negócio, que tenta vender o seu produto ou serviço, para que você consiga aí dar os primeiros passos para escalar o seu faturamento pelo Instagram, tá bom? Então, antes da gente começar, a gente já coloca aqui nos comentários o que você vende, tá? Perdão, gente. Coloca aqui pra mim o que você vende, por que eu gosto de fazer isso, eu sempre gosto de explicar. Porque pode ser que tenha algum cliente para você aqui nessa live que esteja precisando do seu produto ou do seu serviço e você aproveita também e faz o seu jabazinho, né? Você aproveita também e faz a sua propaganda aqui nessa via para que todos vejam. Às vezes você pode estar buscando algum fornecedor e ver aqui na live, ou alguma pessoa está buscando você como fornecedora. Então é legal sempre você deixar aqui nos comentários o que você vende, tá bom? Vou beber um pouquinho de água nessas lives, tá? Vou sempre beber bastante água aqui pra molhar a garganta, pra gente tirar fora essa febrinha chata que tá aqui, né? Ó, perfume, lingerie, tábuas de corte, papelaria personalizada, meu aluno gladiador maravilhoso. Perfumes, olha que legal, moda feminina, evangélica, bacana, gente. Vão compartilhando aqui e já chamando o seu amigo e sua amiga que tem um negócio, beleza? Porque hoje nós vamos falar sobre 3 passos para você escalar o seu faturamento pelos stories do Instagram. E sim, gente, eu sei que mexer com os stories não é uma tarefa fácil, tá? Por que não é uma tarefa fácil? Eu sei que você esquece de fazer stories, que você não tem tempo de fazer stories por ter uma rotina corrida, né? Quem tem empresa tem uma rotina corrida. Então, eu sei que você não tem tempo de fazer os seus stories. Eu sei que às vezes você até faz stories, um monte de stories e não vende absolutamente nada. E isso desanima, deixa a gente totalmente frustrado, né? Isso acaba sendo frustrante. Eu sei disso. E por que eu sei disso? Porque eu já vivi isso, tá, gente? Eu já vivi isso. Eu já fui uma pessoa em que eu fazia 1 milhão de stories e não vendia nada. Isso me frustrava, me deixava triste, me deixava pra baixo. Eu já fui uma pessoa que esquecia de postar stories. Também já
não postei stories por falta de tempo, da correria do dia a dia. Então, já passei por tudo isso que vocês sentem com relação aos stories, né? Só que, atenção aqui ao que eu vou falar pra vocês. Os stories, ele é a melhor parte do Instagram para vender. Sim, gente, ele é a melhor parte do Instagram para vender. Porque os stories, tá? Ele é uma área em que você fica mais íntimo do seu cliente, tá? Por isso, não adianta você querer fazer 1 milhão de stories que não se conectam, ou fazer apenas um story também que não se conecta, que você não vai conseguir vender. Assim como todo o Instagram, existem regras para serem trabalhadas aqui e você conseguir vender pelos seus stories, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos transformar essas visualizações que você tem, ou até se você não tem tantas visualizações, vamos trazer mais visualizações aí pra gente conseguir escalar o nosso faturamento vendendo pelos stories, vendendo pelo Instagram, não é verdade? Então, a gente precisa pensar o seguinte, tá? Olha, legal o que a Meire colocou aqui, ó. A pessoa, ela não compra da gente e acaba comprando do outro. Gente, isso daí é muito normal de acontecer quando o seu perfil não está demonstrando valor, tá? Infelizmente, isso acontece. Quando a gente tem, por exemplo, eu tô vendendo essa blusinha preta aqui no meu Instagram e o meu concorrente está vendendo a mesma blusinha preta no Instagram dele. O preço bem parecido, assim, tá? Não tem aquela diferença gritante de preço e a pessoa foi lá e comprou do outro, não tá demonstrando valor. E os stories, ele é um local muito bom para que você consiga demonstrar valor para o seu cliente, tá? E hoje eu vou passar aqui para vocês 3 passos muito simples, gente. Muito simples para você aplicar ainda hoje, para a gente começar a dar esses primeiros passos aí para escalar o seu faturamento vendendo pelo Instagram, tá bom? Então, como eu falei pra vocês lá no início, quando eu comecei a trabalhar, ó, pra quem não sabe, tem alguém novo aqui que chegou por agora aqui no perfil? Coloca eu nos comentários se você é novo por aqui. Seja bem-vindo, tá? Aqui você vai aprender a escalar o seu faturamento pelo Instagram. Mas por que eu tô perguntando isso, gente? Porque eu sou muito antiga no Instagram, tá? Eu sou da época que não existia nem stories no Instagram. Então, eu peguei os stories do Instagram desde o primeiro momento que ele se desenvolveu. Olha quanta gente nova aqui! Seja bem-vindo, meus amores, meus gladiadoras e gladiadores, tá? Que é como eu chamo carinhosamente aí vocês. Então, eu peguei os stories do Instagram desde que ele estava iniciando, a primeira remessa, os primeiros testes, tá? Então, por isso que eu vi tanta coisa ali dos stories, o que funcionava, o que não funcionava. Apliquei e testei muitas coisas no meu perfil e descobri muita coisa, tá? O que dava certo e o que dava extremamente errado ali no Instagram. Então, quando eu comecei lá atrás, por tantas coisas que eu ia fazendo no Instagram, eu ia me frustrando porque nada estava dando certo. Só que o empreendedor, ele tem que pegar essa frustração e fazer desse limão uma limonada. Empreendedor, gente, não pode sentar e chorar. Sentar e chorar não resolve nada. Empreendedor tem que pegar essa frustração, pegar esse desânimo e fazer desse limão uma limonada. Porque ali, desse problema que você tem, ele tá te mostrando uma solução. Ele tá te mostrando algo que você não tá enxergando. Como assim, Glau? Gente, pega esse pulo do gato que eu vou dar pra vocês aqui agora. Olha só. Vou falar com relação aos stories, que é o tema da nossa live de hoje. Cara, se o meu stories, e era o que aconteceu comigo lá atrás, o meu stories não funcionava. Eu publicava, tinha dia que eu publicava o dia inteiro e eu não vendia. Então, o que eu tinha que fazer? Por muitas vezes, sim, eu sentei e chorei. Por muitas vezes, sim, eu sentei, me desanimei e queria desistir de tudo. Mas esse posicionamento não ia me fazer chegar ao lugar que eu queria chegar, que era aqui onde eu tô hoje, com vocês, com alunas e alunos aí da nossa metodologia, transformando vidas, transformando negócios. Eu queria chegar nesse lugar. Então, quando eu tava lá atrás analisando, a gente pega isso aqui vai ser uma grande virada de chave para vocês, presta muita atenção.
Quando eu tava lá atrás postando nos stories e eu não tinha resultado, e aí eu sentava e chorava, isso não me tirava daquele lugar que eu tava, isso me afundava cada vez mais, porque eu ia ficando depressiva, ia só com pensamentos negativos, e aquilo não me dava solução pra nada. Só que a partir do momento que eu parei e falei assim, cara, por que os stories não tá funcionando pra mim? Por que isso que eu tô fazendo não tá funcionando? Cara, eu tô indo por um caminho que não tá dando certo. Se tem um caminho que não tá dando certo, existe um caminho que dá certo. Existe um caminho que dá bom. Que caminho é esse? Eu comecei a abrir portas dentro da minha cabeça para tentar entender esse mundo dos stories. Então eu fui começando a enxergar os meus números. O que dava mais certo para mim? O que não estava dando certo? O que estava dando mais visualização? O que não estava dando? Eu comecei a ter um olhar de empreendedora, de empresária, de dona de um negócio. Sentar e chorar não vai te abrir portas. Não vai. Você precisa sentar e analisar. Troque o sentar e chorar por sentar e analisar. Para ver o que você está fazendo que está gerando mais movimentação. O que você está fazendo que está gerando mais interação. É isso que a gente precisa fazer. E esse é o primeiro ponto, tá? Porque aí, quando eu comecei a ver isso, eu já vou passar os 3 passos para vocês, mas quando eu comecei a ver isso, eu comecei a entender como funcionava os stories e descobri que o meu story estava bloqueado para vendas. Ele estava bloqueado. E o que é isso, Glaude, está bloqueado? Eu fiz tanta coisa errada ali nos meus stories que o Instagram parou de me divulgar. Ou ele começou a me divulgar muito pouquinho. E ali era como se eu não existisse pro Instagram, era como se eu tivesse invisível para ele. Ele parou de me divulgar. Então eu comecei a olhar, a estudar o algoritmo dos stories, a entender o que ele mais gostava para aplicar essas técnicas e direcionamentos certos para que eu conseguisse desbloquear os meus stories e começar a vender. Tanto que eu selecionei 3 passos aqui para vocês. 3 passos para passar aqui para vocês. Então prestem bastante atenção, tá? Porque o Stories, ele é uma parte muito legal para se vender, tá? Ele é uma parte muito bacana que é onde você cria conexão com o seu público. Então, vamos lá, vamos fazer os 3 passos aqui que eu falei que eu ia passar na live para vocês. Vamos lá, pra gente começar o primeiro passo, deixa eu molhar minha garganta aqui, que eu falei com vocês, né? Pra me conseguir dar aula até o final. E vamos lá, já compartilha, a gente tá na melhor parte. Compartilha aqui com a sua amiga, com o seu amigo que tem um negócio, gente. Conteúdo poderoso pra ele já começar a colocar em prática agora em março. Então compartilha aqui, gente, eu conto com o seu compartilhamento pra um amigo, pra uma amiga que tem um negócio pra ele já conseguir vender aqui. Não esquece, quem chegou agora, quem ainda não viu o início da live, coloca aqui nos comentários o que você vende, para que você se divulgue aqui na nossa live, né? Um espaço para você se divulgar. Não deixe de colocar aqui nos comentários o que você vende, para que as pessoas vejam o seu produto, o seu serviço, tá bom? Então eu deixo esse espaço aqui também para vocês não só tirarem dúvidas, mas também se divulgarem aqui. Então, o primeiro passo, gente, tô olhando aqui pra baixo porque eu anotei aqui pra falar com vocês os 3 passos que eu separei, tá? O primeiro passo para que você consiga aí escalar o seu faturamento pelos stories é você aumentar o seu número de visualizações, tá? A gente precisa ter visualizações qualificadas nos seus stories, não é número por número, porque número por número não vende. E talvez hoje as pessoas que estão nos seus stories, elas não estão comprando porque você não gerou desejo de compra nela, que a gente vai até falar na nossa aula 2 da nossa semana gratuita, que eu vou fazer para vocês, ou você está com o público errado, público de família, amigos, que estão ali só para bisoiar mesmo o que você tá vendo e não estão comprando de você, tá? Então, você pode não estar vendendo ou porque você não gera
desejo suficiente nos compradores e aí eles vão comprar com a concorrência, porque a concorrência gerou mais valor para eles, ou você está com o público errado, tá? Então, você precisa, o primeiro passo é aumentar as visualizações dos seus stories e visualizações qualificadas. Tá, Glau, legal, muito bonito esse passo, mas como é que eu faço isso? Tá, então primeiro vocês entenderam, né? Aumentar as visualizações dos stories, porque eu preciso de ter gente vendo, quanto mais pessoas vendo o meu produto, o meu serviço, eu vou conseguir gerar o desejo e vender para elas. Então, o que eu não posso fazer para que eu aumente as visualizações e não diminua as visualizações? Eu vou passar aqui 2 coisas que vocês não devem fazer, porque eu tenho visto muita gente fazendo isso e que diminui as suas visualizações. E aí você não consegue vender, tá? Não reposte no seu primeiro stories do dia reels e outros conteúdos de outros perfis no Instagram. Não reposta isso no seu primeiro stories do dia. Como assim? Tipo assim, eu fiz uma postagem muito bacana, nossa, Glau, fiz uma postagem tão bacana, deixa eu repostar aqui nos meus stories. É o primeiro stories que você vai fazer do seu dia. Você vai lá e me reposta. Aí você foi lá, viu uma outra pessoa e repostou, né? Postou nos seus stories conteúdo de outra pessoa e ali como seu primeiro story do dia. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Você tá levando toda a sua audiência pro perfil do outro. O primeiro story do dia, o primeiro story que você começa a fazer dentro de uma casa de 24 horas, ele é muito importante para o Instagram, gente. Lembra, nós estamos falando de inteligência da plataforma. Isso daqui, o Instagram, essa máquina aqui, ele é uma inteligência, tá? A gente tá falando de dados aqui. Ah, então, mas é porque o conteúdo era muito lindo, muito bonitinho. Desculpa, foda-se. O Instagram não quer saber disso, tá? Por quê? Quando você compartilha no seu primeiro story do dia uma postagem de uma outra pessoa, o Instagram vai levar a sua audiência para outra pessoa, porque você está falando para ela clicar, para ela assistir aquele Reels. Poxa, Glau, mas eu gostei tanto do conteúdo do fulano e eu acho que vai agregar muito para minha audiência. Perfeito, pode compartilhar lá pelo seu terceiro stories, lá pelo seu quarto stories. Não compartilha como primeiro, tá? Então eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso e isso afunda as suas visualizações. Uma outra coisa, as pessoas elas fazem os primeiros stories água com açúcar, ou seja, o primeiro story que não tem nada a ver com nada aqui. Não faz a pessoa parar para assistir, não faz a pessoa parar para ler, não faz a pessoa parar para interagir. Se você faz o primeiro story do dia sem ter atenção, sem ter uma atratividade, sem gerar um imã para a pessoa, as pessoas vão embora do seu stories e isso vai diminuir muito as suas visualizações. Você precisa reter a atenção, gente, a atenção. O que chama a atenção da sua audiência? Teste, faça o teste, tá? De textos pequenos para a pessoa parar e ler, textos que chamem a atenção, textos que falem do seu produto ou serviço, mas alguma curiosidade, algum tipo de conteúdo. Chame a pessoa, gere interação, porque interação, usando enquete, por exemplo, aumenta pra caramba as visualizações. Então, usa uma interação para a pessoa conversar com você. E ó, gente, se vocês acham que eu não aplico o meu método, vocês estão enganados. Porque o método CIP de vendas, né? Que é o método de desbloqueio para você escalar o seu faturamento vendendo no Instagram, eu usei ele hoje para vocês terem uma ideia. Olha, depois que vocês saírem, depois que terminar a live aqui, olha o meu primeiro story do dia. Qual foi o meu primeiro stories do dia hoje? Eu pedindo para vocês responderem o story. Ou seja, eu fiz um texto para você parar, para você ler, para você responder, ou seja, gerou interação comigo e as minhas visualizações foram lá em cima. Estão entendendo? Ah, legal que a Paty colocou aqui. Por exemplo, no caso, stories de café da manhã. Cara, você pode fazer stories de café da manhã? Super pode, porém, ele tem que ter alguma atratividade.
põe um conteúdo nesse story, chama a pessoa para interagir, põe uma enquete, chama alguma coisa para ela conversar com você. Esse story vai alavancar as suas visualizações, porque eu preciso de ter pessoas vendo ali para que eu consiga divulgar o meu produto, o meu serviço, gerar desejo, e aí sim eu aplicar as técnicas de venda. Então esse é o primeiro passo para você que trabalha com produto, com serviço, tem um consultório, uma clínica, uma loja, enfim. Você que quer ter mais clientes, tá? Então esse é o primeiro passo aí. O segundo passo, para que o Instagram ele comece a me entregar para a pessoa certa, eu preciso gerar interações. Eu preciso gerar interações. Enquete, responder o meu story, clicar na figurinha, ferramenta testes. Glau, mas como que eu vou fazer isso se as pessoas geralmente não me respondem? Vou ensinar uma técnica aqui para vocês, tá? Que eu falo muito para os meus alunos fazerem, então estou compartilhando aqui diretamente com vocês gratuitamente. Então, olha só. O que eu falo muito para os meus alunos fazerem é testarem perguntas, fazer o teste de perguntas, porque tem conteúdo que as pessoas, tem pergunta que as pessoas vão responder e tem pergunta que as pessoas não vão responder, tá? Vou contar o que uma aluna minha fez. Ela tem uma agência, né, jurídica, e o que ela fez? Ela pegou e começou, nos stories dela ninguém respondia, ela começou a fazer enquetes, fazia perguntas sobre a área dela, e nas enquetes ela colocava, ao invés da resposta, né, tipo assim, sim, não, mas ela colocava emojis, pra pessoa responder com emojis, tipo assim, o sim era uma carinha legal, não era uma carinha malvadinha, tipo assim. E olha que é da área jurídica, gente, olha só, é um nicho mais sério e tal, e isso pra ela funcionou muito bem, porque as pessoas não respondiam os stories dela. Ela começou a trocar as respostas por emojis, começou a dar muito certo. Aí, ó o pulo do gato que o método faz você ter. Das perguntas que as pessoas respondiam mais, porque tem coisa que a pessoa não responde, não adianta, tá? E tem coisa que elas respondem. Das perguntas que elas respondiam mais, ela começou a criar conteúdo disso que as pessoas estavam respondendo mais. Então ela começou a descobrir os assuntos que as pessoas respondiam mais no Instagram. E aí ela foi começando a colocar mais desse, ou seja, melhorou ali em praticamente 100% a interação dos stories dela, que não tinha nada, gente. Ó, conteúdo aqui de curso pago pra vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão descobrir, vocês vão testar aí diversas perguntas relacionadas ao que você vende, ao seu produto, ao seu serviço, como dicas, curiosidades, coisas que estão acontecendo no momento. Testem isso. E aí, o que a pessoa responder mais, o que ela interagir mais, você vai pegar e você vai fazer mais assuntos daquilo. Você está começando a descobrir o que as pessoas estão gostando mais. Mas, Glau, para que serve isso, tá? E olha só, gente, olha como essa virada é incrível, porque essa minha aluna começou fazendo com os emojis, deu super certo, ela foi lá e trocou, vai ficar salva a live sim, tá, gente? Ela foi lá e trocou as perguntas que estavam dando mais certo, ela começou a fazer mais desses assuntos, deu tão certo, gente, que a social media que ela tinha uma pessoa que fazia o Instagram pra ela nem precisou mais da social media, porque a social media não queria fazer essas coisas, estava acostumada a fazer as coisas que não davam resultado, né? E começou a fazer lá, ela começou a fazer o Instagram dela, contratou uma outra pessoa, passou o método para outra pessoa fazer e olha só, ela ficou fazendo o Instagram dela por um tempo, deu super certo, depois ela foi lá, passou para outra pessoa fazer com o método e deu super certo, tá? Por quê? Ela começou a entender o que as pessoas respondiam mais, então gere interações. E Glau, aonde isso vai me levar à venda? Quando você as pessoas certas começam a interagir com você, a inteligência do Instagram começa a
a mandar os seus stories para pessoas que têm características como dessas pessoas. Ele começa a meio que mapear essas pessoas e enviar os seus stories para seguidores que têm as mesmas características que elas. Então a probabilidade de você ter seguidores compradores ali é muito maior, gente. E isso é muito potente, tá? Dá trabalho? Dá um trabalhinho, gente. Você vai precisar testar, não vou mentir. Afinal, trabalhar dá trabalho, né? Afinal, vocês estão aqui, vocês são empreendedoras, empresários, donos de negócio. A gente tem que trabalhar para poder, né, botar o nosso negócio para funcionar. Porque aqui não é pílula mágica, não é pode pirlim-pim-pim. Tem que fazer para acontecer, tá? Mas depois que você faz acontecer, você já sabe realmente o que tá dando certo aí pro seu negócio. Inclusive, gente, tá? Isso daqui é só uma das coisas, assim, uma das técnicas que eu estou te passando para desbloquear o seu perfil do Instagram e você conseguir escalar seu faturamento, tá? Lá no nosso evento gratuito Instagram para Negócios, que eu faço sempre esse evento gratuito antes de abrir as inscrições do meu curso completo, eu vou dar mais técnicas para vocês aplicarem, tá? Mais coisas legais aí para você colocar no seu perfil do Instagram. Então, quem ainda não se inscreveu, depois corre no meu link da bio para se inscrever e digita eu quero aqui também pro link ir para você, tá? Para você não ficar sem se inscrever, gente. Porque o evento é gratuito, mas ele não é no Instagram. Eu sempre faço ele na plataforma separada, tá? Porque eu quero só os comprometidos. E assim, gente, sério, de verdade. Se você é uma pessoa que não é comprometida, não vai assistir, não vai colocar em prática, não vai fazer acontecer, nem precisa se cadastrar. De verdade, tá? Eu super entendo, porque eu quero só quem é comprometido mesmo, tá bom? Tá, beleza. Fiz o segundo passo. Qual que é o terceiro passo, tá? Eu vou dar alguns aqui, mas para quem é aluno, tá? Do método completo, lá no curso tem uma aula que eu falo todos para vocês, tá? Então depois da live aqui vocês podem ir até lá no curso para poder assistir. O terceiro passo é você aplicar gatilhos mentais. Aplicar gatilhos mentais vai despertar o desejo de compra no seu seguidor que está assistindo, tá bom? Presta atenção, gente, presta atenção. Olha que legal, a Tati colocou, eu fiz o seu curso gratuito, fiz algumas mudanças no perfil, já fez muita diferença, ó. E faz de novo, porque agora é novinho em folha, tá? Esse evento, Instagram para Negócios. Que legal, ó, a Tati está aqui para provar que dá super certo, né? Então vamos lá. Gente, utilizem gatilhos mentais nos stories de vocês. Como eu falei, eu vou dar alguns exemplos aqui para quem é aluno, depois corre lá no curso que tem todos lá para vocês mapeadinhos, tá? Um exemplo aqui, gente, muito legal dos gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais, eles vão despertar o desejo de compra no seu seguidor. Eles vão despertar o desejo de compra de quem tá passando ali pelos stories, tá? Então, ó, vou contar para vocês, por exemplo, um erro que estava acontecendo muito numa aluna que ela entrou no método e aí ela falou, Glau, eu não tô vendendo. Aí eu fui fazer a análise de perfil dela, quando eu olhei, ela estava cometendo um erro gravíssimo. Que erro era esse? Ela se mostrava muito disponível no Instagram. Então os stories dela era sempre assim, agenda aberta, agenda aberta, agenda aberta, agenda aberta. O feed dela era agenda aberta, agenda aberta, agenda aberta. Gente, a agenda tá aberta. Gente, essa semana tá com vaga. Gente, tá aberto. Isso daí, ela demonstrava o tempo todo que ela estava disponível. E se eu estou me mostrando disponível a todo momento, as pessoas não querem. Porque as pessoas têm o costume de empurrar os problemas com a barriga, tá? Então, pode prestar atenção, ó. Tem gente aqui, por exemplo, que tá para entrar no método há um tempão e não entra. Por quê? A gente tem a mania de deixar para resolver o problema, de empurrar o problema com a barriga. Isso é nosso, tá? Isso é do ser humano. Se a gente não tem, a gente tem um medo que nos deixa sempre para trás e a coragem que nos impulsiona. Só que você ter coragem para dar o primeiro passo, você também tem que lidar com responsabilidades, né? E muitas pessoas, elas preferem o medo e continuar no mesmo lugar do que dar o passo da coragem e enfrentar essas responsabilidades. E por que isso acontece? Isso é humano, tá? Isso é do nosso cérebro. O cérebro, ele não quer gastar energia. Ele não quer gastar energia. Ele quer que você fique na sua zona de conforto o máximo possível.
Porque, por exemplo, até para muita gente estar nessa live aqui, muitas pessoas preferiram não estar. Por quê? O cérebro deu o comando, não vai pra live hoje não, descansa, está cansado, não fica na live não. Ele quer economizar energia. Porque se eu tenho a coragem de ligar esta live, de estar aqui na live, se eu tenho a coragem de estar aqui, isso vai me implicar em ter responsabilidades. Que responsabilidades são essas? Poxa, aplicar o que a Glau tá falando, anotar tudo que a Glau tá falando, colocar em prática, testar, validar. Poxa, ver se vai me implicar em ter mais coisas para fazer amanhã. E o cérebro não quer isso. Entende? Então, os gatilhos mentais, eles vão ajudar vocês a fazerem com que o seu seguidor não fique deixando para resolver o problema para depois, mas que ele resolva agora. Como, por exemplo, o gatilho mental da escassez. Quando você coloca agenda aberta, agenda aberta, agenda aberta, você está se colocando muito disponível. Agora, quando você coloca, por exemplo, últimas vagas da semana, somente hoje, somente essas vagas, vaga disponível até às 0 horas, isso gera escassez. Peça única, produto exclusivo, última peça, últimas 3 peças, promoção se encerra hoje às 0 horas, isso gera escassez. Tudo que é escasso é mais disputado. Tudo que é escasso é mais disputado. Gente, isso é muito engraçado que uma vez eu vi, acho que foi numa série, eu não lembro onde que eu vi. Foi no Instagram. Passando no Instagram, passou assim: em que mundo a gente vive onde o solteiro não tem nenhuma pessoa e o casado tem 3, né? E eu ri muito disso, por quê? O solteiro tá lá disponível e não consegue ninguém. E a pessoa que tá casada tem um monte de gente dando em cima dela, porque tá escassa, né? A gente pode ver o gatilho mental aí. A pessoa solteira disponível, não tem ninguém, e o casado tem um monte de gente em cima dele, porque ele já não tá mais disponível. Ele tá escasso, né? Então gera desejo, é uma brincadeira essa parte aqui, mas para que vocês consigam entender. Então esse é um gatilho mental muito poderoso. Um outro gatilho mental que eu vou compartilhar aqui com vocês é o gatilho mental da prova. A prova, o que é? O depoimento, tá? E o que é depoimento? Você não precisa pedir para o cliente escrever, escreve aí que você amou, não precisa ser assim. Só o fato de você conversar com ele no WhatsApp, e aí, você gostou do produto? E ele mandar assim, nossa, gostei, tava bem legal. E você fala, cara, você printar, cortar ali para não aparecer o número dele, fala, cara, eu posso postar isso aqui no Instagram? Você me autoriza a postar como depoimento? Só isso já vale como depoimento. Glau, mas eu ainda não tenho nenhum cliente. Quando eu comecei, eu também não tinha nenhum cliente. Eu postava os comentários legais que eu tinha nas minhas postagens, e isso também vale como depoimento para você começar. Então, os depoimentos ajudam a pessoa a ver que o seu produto ou o seu serviço já foi validado por alguém. Gente, só para vocês terem uma noção, sempre quando eu abro as inscrições do método completo, sempre tem pessoas aqui que vão no Instagram de outras alunas minhas e tal, e começam a perguntar, mas poxa, o curso, ele é legal, ele é bacana, como é que é, funcionou? Por que isso, gente? Prova. As pessoas querem provas de que aquilo dá certo. Por isso que elas vão lá no Instagram das minhas alunas olhar, ver o que está acontecendo, perguntar, será que funciona? Porque no mundo em que a gente vive com o pé atrás de tudo. E as provas nos garantem que, poxa, se deu certo com ela, né? Por que não vai dar certo comigo? Tá, Glau, mas eu já cansei de publicar depoimentos no meu Instagram e não ter os resultados que eu consigo. Porque não é jogar o depoimento. Não é. Pega o pulo agora. O depoimento, ele tem que estar conectado com uma história que gera uma transformação. Glau, como assim? Pelo amor de Deus. Vou dar um exemplo. Eu vendo um vestido. Vendo um vestido. Como é que eu vou fazer isso? Olha, a pessoa ela foi lá e comprou um vestido de você. Aí você foi lá e perguntou pra ela, e aí, gostou? Nossa, eu fui naquele casamento, ficou lindo, ficou maravilhoso. Quando você posta a prova, você tem que postar a prova contando dessa história, falando dessa transformação.
Poxa, ela foi pra festa muito mais empoderada por conta do vestido que ela estava usando. Um vestido que tem as características da personalidade dela, que ela gosta da cor rosa. Você tem que pegar esse depoimento e fazer ele ser transformador. Não adianta a gente só jogar o depoimento e achar que as pessoas vão ler. As pessoas não vão ler. As pessoas não vão ler. Eu preciso falar a transformação. Vocês já repararam que todas as vezes, tá? Que eu coloco, lá os meus depoimentos nos stories, eu sempre coloco uma frase em cima. Ela aprendeu a escalar o faturamento pelo Instagram. Porque aí quando a pessoa bate assim, ó, escalar o faturamento pelo Instagram, aí a pessoa já, olha, não, peraí, deixa eu ver como é que ela fez isso. Aí ela já leu o depoimento. Ah, ela conseguiu desbloquear o Instagram em 20 dias e hoje ela já escala seu faturamento pelo Instagram. A pessoa já começa a olhar, pô, peraí, então deixa eu ler esse depoimento. Eu começo a colocar elementos de atratividade. Então os gatilhos mentais, eles são muito poderosos para deixar o seu Instagram super potente para que você consiga vender. Tá? Então, ó, por exemplo, a Mimos colocou aqui da caixa personalizada. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter definido o meu público. Eu preciso saber quais são as dores dele, por que eles compram uma caixa personalizada, qual é o objetivo deles, qual é a emoção que gera, porque com isso eu consigo gerar mais conteúdo para o meu perfil do Instagram. Então, ó, pensa, vamos lá, gente. Quais que foram os 3 passos para que você consiga escalar o seu faturamento pelo Instagram? O primeiro, aumentar as suas visualizações. E para isso, tá? Você não pode repostar no primeiro story do dia. E também precisa utilizar mais as ferramentas interativas para ter mais visualização. Quem chega no segundo passo, que é você gerar interações para que o Instagram comece a entender para quem ele vai entregar o seu conteúdo, para chegar no terceiro passo e eu começar a trabalhar com gatilhos mentais. Por quê? Eu tendo mais visualizações, mais pessoas vendo, mais pessoas interagindo, o Instagram vai entregar cada vez mais para essas pessoas. As pessoas vão interagir cada vez mais, gerar o desejo vai ficar cada vez mais fácil, porque eu tenho aí uma geração de desejo para um público que está vendo, e aí a venda, na hora que eu fizer o comando de venda, ó, último produto no estoque, cupom de desconto somente hoje, vai ficar muito mais fácil para mim vender pelos stories, que é uma máquina de vendas. E com o tempo você vai começar a descobrir aí quais são os principais stories que você vende mais. Ó, Vanessa, eu vendo para quem não é meus seguidores. Perfeito, o Instagram já chegou no momento assim que ele tá vendendo até para quem não é seguidor. Isso é muito bom. Vanessa passou pelo método, isso aí tá de parabéns, minha linda. Já montando o negócio dela, perfeito. E ó, uma quarta dica de bônus para você que tá comendo mosca. De bônus para você que tá comendo mosca. Se você quer ter mais clientes, você quer bombar de clientes, ter chuva de Pix aí dos seus clientes, tá? Você tem um negócio, você é empreendedor, profissional, tem um negócio, não deixa de se inscrever na semana gratuita Instagram para negócios. Gente, se você perder, eu vou enviar o link só para quem está cadastrado, você vai perder. Digita eu quero para você não perder essa semana gratuita ou corre lá no link da minha bio para você se inscrever. Você não pode ficar de fora, gente. Outra coisa, tem um grupo do WhatsApp para você entrar. Se você não conseguir entrar no grupo do WhatsApp, porque o WhatsApp dá uns probleminha danado, ele é meio chatinho com essa parte, né? Você me chama no direct que eu te envio o grupo para você entrar e não saia do grupo, gente, porque lá no grupo é que eu envio presente. Nossa, no último evento eu enviei presente pra caramba, tá? Quem participou do último evento, nossa senhora, esse então, tô preparando muitos presentes pra vocês, então lá eu envio presentes, tá? Lá eu envio os links das aulas, lá eu envio as revisões, eu vou enviar os materiais, então por isso que é importante que você esteja no grupo do WhatsApp. Evento novinho em folha pra vocês, tá? Ó, tem a pesquisa lá na descrição do grupo, eu deixei a pesquisa pra vocês responderem. Não deixem de responder, gente, porque eu leio essa pesquisa pra criar as aulas, tá?
Então na hora eu tô começando a criar aqui tudo das aulas já, depois eu vou gravar as aulas para passar para vocês. Então assim, eu leio a pesquisa para passar tudo direitinho, porque eu quero que vocês tenham resultados. Então esse vai ser os primeiros passos para você escalar o seu faturamento pelo Instagram. Então antes de abrir as inscrições do meu curso gratuito, eu gosto de fazer esse evento gratuito para que vocês vejam na prática, né, como que você pega, vai lá e faz o seu Instagram desbloquear para que você consiga escalar o seu faturamento vendendo pelo Instagram, tá? Então não deixem de se inscrever, eu vou deixar o link lá na minha bio também para você fazer a sua inscrição e bora lá, gente! Essa semana, na quinta-feira, eu não vou conseguir fazer live porque eu vou ter aulão com as alunas aí. A gente vai aprender como crescer o Instagram, né? Eu vou ensinar estratégia aí pra elas de como eu cresci 10 mil seguidores. E você que ainda não se inscreveu no nosso evento gratuito, não deixe de se inscrever que eu vou estar esperando vocês. Tá bom, gente? Depois eu vou fazer lá nos stories, vou fazer a análise de perfil. Então, se você ainda não deixou o seu perfil lá na caixinha que eu coloquei, deixa, porque eu vou escolher um perfil lá pra analisar. Beijo, gente. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado e bye, bye. Qualquer coisa é só me chamar no direct.